Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães. Estamos aqui no evento que homenageia, então, os agricultores brasileiros. E aqui comigo está o Marcos Vinícius, que é gerente de inteligência de mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, prazer em estar aqui. Marcos, a gente tem visto principalmente as exportações de carne de frango deslancharem. A gente sabe que um dos componentes é a questão da gripe aviária no hemisfério norte, mas também, segundo dados da BPA que foram revisados, a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e divulgados nessa semana, trazem um incremento bastante substancial para alguns países da Liga Árabe. Detalhe um pouquinho para mim o que está promovendo esse aumento. Bom, primeiro de tudo, o agronegócio é o carro-chefe das exportações brasileiras para o mundo árabe. Cerca de 70% do que o Brasil exporta para lá é do agronegócio. Carne de frango, carne bovina, trigo, milho, soja, café, pimenta são alguns dos produtos que são exportados para lá. E a gente percebe que mesmo em tempos de pandemia, pós-pandemia, as exportações brasileiras para lá têm aumentado. De carnes bovina e de frango, tem a questão do halal. Então, assim, as empresas brasileiras que exportam para lá são empresas já tradicionais e elas já têm, digamos que, mercados consolidados. Então, as exportações elas não deixam de acontecer. O que a gente analisou de janeiro a junho desse ano, comparando com o mesmo período do ano passado, é que as exportações já chegaram a quase 8 bilhões de dólares do agronegócio como um todo. Isso já foi um aumento de mais de 60% do que a gente exportou no mesmo período do ano passado. Então, por aí você já vê também que também tem a questão da Rússia versus Ucrânia. Então, um destaque que aconteceu nesse período foram as exportações de trigo. Elas aumentaram mais de 120% para o mundo árabe. Isso porque também a Ucrânia passou a deixar de fornecer cereais como um todo para a Liga Árabe, para o Brasil, para o restante do mundo, e o Brasil passou a ter uma força maior em exportar outros produtos que não somente, como você falou, das carnes bovina e de frango. É que no Notícias Agrícolas eu acabo lidando um pouco mais com as proteínas animais e o que eu observei, principalmente desse detalhamento que a BPA trouxe, dessa revisão nos números, foi um salto muito significativo, principalmente para a Arábia Saudita. Pensando especificamente sobre esse país, Marcos, o que tem motivado nesse primeiro semestre um aumento muito significativo das importações de carne de frango brasileira por parte da Arábia Saudita? Tá. Bom, primeiro, isso daí veio de forma bem positiva para a gente, porque a Arábia Saudita tem no plano governamental Visão Saudita 2030 desenvolver diversos setores para depender cada vez menos do petróleo. Um desses setores é o frango. Então, na verdade, o nosso receio é que as exportações caíssem, mas na verdade aumentaram. E o que a gente vem analisando é que isso vem acontecendo mês a mês. Então, assim, ao passo do que isso poderia cair, vem aumentando. O que a gente analisa é que, assim, primeiro tem o pós-Ramadã, que é aquele período de festividades dos muçulmanos. Então, assim, o pré e o pós, as exportações aumentam também, elas dão um salto. A questão do consumo, a Arábia Saudita é um dos países do Golfo Arábico ali com uma das maiores rendas per capita, então tem uma população tanto nacional como também de classe trabalhadora presente no país, então isso puxa o consumo. A gente também tem visto também diversos desenvolvimentos de novas cidades também, então isso atrai mais população, tanto trabalhadora como até para morar no país, e isso com certeza demanda mais alimentos, dentre eles a carne de frango. Então, assim, para o Brasil, que é um tradicional fornecedor, é claro que os sauditas vão se voltar para o Brasil para poder comprar mais. Então, seguimos com essa relação comercial com os países da Liga Árabe fortalecidas mesmo nesse período pós-pandemia em termos, né, porque a gente ainda vive algumas consequências dessa pandemia da Covid-19, mas relações fortalecidas, Marcos. Sem dúvida. Se você considera os 22 países como um destino, para o agronegócio, os árabes eles são o segundo maior destino das exportações brasileiras, ficando somente atrás da China. Mas não tem como comparar a China. Você pega um país de mais de 1 bilhão de pessoas versus 424 milhões de habitantes como é a Liga Árabe está muito bem. Então, assim, para o Brasil é um parceiro muito importante e, assim, se eu estou na Câmara desde 2006, esses números sempre foram positivos. Então, assim, o agronegócio, querendo ou não, quando a gente fala de
diversificar a pauta, exportar mais produtos de valor agregado, etc., a gente não pode esquecer que o Brasil é um celeiro para o mundo. E para o mundo árabe também não deixa de ser. Então, assim, se a gente é um tradicional exportador de alimentos, por que não continuar sendo, né? E no caso dos países da Liga Árabe, além da questão da quantidade, né, que o Brasil tem aí uma quantidade gigantesca de produtos agropecuários para oferecer, ainda tem a qualidade, né, vamos dizer, o aspecto qualitativo que são os produtos halal, né, que o Brasil é um aspecto à parte nisso, né, Marcos? Sim, a gente é o maior, já é o maior exportador mundial de proteína halal, tanto para países árabes como para todos os 57 países islâmicos. Então, assim, de imediato a gente já é um tradicional fornecedor. A questão toda é o Brasil olhar, os empresários, é claro, olharem para outros produtos. Então, assim, se eu já exporto carne in natura, será que eu não consigo exportar hambúrgueres premium, os processados, exatamente, os alimentos industrializados, os processados, porque com a pandemia também, a gente fez uma análise lá no departamento e de 2019 a estimados até 2022, teve um aumento no e-commerce na região do Oriente Médio e Norte da África de mais de 120%. Então, o que isso quer dizer? Países como Emirados, Arábia Saudita e Egito, eles despontam como grandes consumidores de produtos no e-commerce. Então, assim, se você tem produtos prontos para consumo, você consegue também abordar esse grande público que está consumindo via internet. Certo, Marcos, muito obrigada. Você e o pessoal da Câmara Árabe são sempre muito bem-vindos conosco no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite.